E aí, tudo bem? Hoje vamos dar aí continuidade a uma aula que eu comecei há uma semana atrás. A gente investigando algumas perguntas, né, sobre o que era música e para que ela servia, né? Então a gente trabalhou com todas aquelas ideias de música enquanto arte, né? A ideia de arte onde a gente tem uma matéria-prima, né, que a gente chama de som, e com essa matéria-prima a gente é, é, faz um trabalho em cima dela com um intuito, né, que é a ideia daquilo que a gente quer expressar na cabeça. Então, fazer música seria a ideia de pegar o som e dar forma para ele, né? Isso é um conceito assim bastante amplo, né, sobre isso tudo, porque a música é bem difícil a gente dar uma definição assim para ela que seja uma coisa é, que que abarque todos os pensamentos artísticos sobre ela. Então, acho que isso pelo menos há uma possibilidade menor de erro, né? Quando você pensa da forma mais pragmática, no sentido de que você vai pegar um som, que é a matéria-prima, dar forma para ele, né? Dar um formato, melhor dizendo, com um intuito, né? Essas três grandes, esses âmbitos assim da construção, né? Do que a gente vai chamar de música. Portanto, o som é parte determinante disso, né? E aí, a aula de hoje quer questionar então isso, questionar o som, né? O que é o som? Como é que isso vai lidar pra gente? Porque o som é aquela parte que nem eu disse, né? Se você vai pegar uma matéria-prima, por exemplo, vai fazer uma escultura e você vai pegar uma massinha que seja, essa matéria-prima, que é essa massinha, ela é palpável, né? Você pega ela, você vê ela, e portanto dessa forma as nossas habilidades, né, com o olhar e com o tato, elas dão pra gente a ideia daquilo que é real, né, também. Então a gente consegue até trabalhar de certa forma um pouquinho mais, tudo parece tudo mais lógico, mais objetivo quando se fala, né? Por exemplo, você fala assim: ah, amassa aqui, aperta aqui, faz isso assim, assim assado. Você está vendo aquela matéria, então portanto é mais simples, entre aspas, tá, gente? Mas talvez mais intuitivo, né, fazer isso daí. Já com o som é mais complicado, né, porque o som é uma matéria, sim, ele é uma matéria, porém a gente não vê e não pega, né, assim como o ar, né. Então, mas ele existe, ele está aqui o tempo inteiro acontecendo, né. A nossa comunicação aqui, por exemplo, usa o som o tempo inteiro para que chegue essa informação para você aí. E a gente é rodeado de sons, né? O dia da gente é som. Se houvesse é, 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 algum momento sem som, talvez a gente até entraria em estado de loucura, né? Possivelmente ou não também, porque a gente está tão acostumado com ambientes cheios de som, né? Bom, então o que seria o som? A gente pode abranger por várias vezes de pensamento, tá, gente? Filosófico, sei lá. A gente vai abordar aqui do ponto de vista que é mais pragmático, né? Que é o ponto de vista da física, né? Então nós vamos falar da física do som. Por que da física do som? Porque, como eu disse, a gente tem que pegar nisso, né? Portanto, a gente precisa transformar, a gente precisa ver esse som, a gente precisa, sei lá, colocar a mão nele, né? E para isso, existem várias formas. Portanto, a que a gente vai abordar agora a forma que usa o viés da teoria musical. E a teoria musical usa o viés da física, né? A ideia de estudo físico sobre esse fenômeno, né? Que a gente chama de som, tá bom? Então, o que seria o som para a física? A física vai dizer para a gente que o som é o resultado da vibração de um corpo sonoro. Portanto, a vibração, a ideia de vibrar. Você tem um corpo qualquer, ele. Quando você pega uma corda, por exemplo, e faz isso assim nela, ela começa a fazer esse movimento aqui, ó, né? De sobe e desce. Um movimento que a gente vai chamar de vibração, certo? Esse movimento de vai e desce. Essa vibração, quando ela começa a fazer esses movimentos de vai para cima e vai para baixo, por exemplo, ou para o lado, isso é indiferente, ela movimenta todo o ar que está em volta dela. Portanto, o resultado da vibração desse som
empurrando o ar, faz com que isso se transforme naquilo que a gente vai chamar de ondas sonoras. Bom, para você visualizar essas ondas, é bem interessante, por exemplo, que você faça uma experiência um dia com a questão daquilo que a gente, quando a gente põe uma água para vibrar, você põe uma superfície, um recipiente cheio de água, e você, por exemplo, põe ela para vibrar, você pode jogar um pingo de água ou jogar alguma coisa ali naquela água. Quando ele cair, você vai ver que ele faz uma espécie de... vai fazendo coisas assim, né? Do ponto que caiu, ele vai abrindo ondas, certo? A onda do som, ela é muito próxima disso, tá? Quem estuda física já ouviu falar disso, né? Eu não sou um físico, tá, gente? Tá, gente? Se eu tiver alguma informação aqui também que não condiga você que é físico, pode contribuir com a gente, é muito importante, né? Eu tô falando daquilo que eu consigo perceber também. Mas até onde eu já estudei, até onde eu já pude ver, é exatamente isso que acontece, né? Eles falam que é muito próximo dessa onda, tá bom? Tem até um nome, né, para essa onda, se não me engano, é onda mecânica. Mas isso pra gente também não é uma informação tão importante. O mais importante é a gente visualizar como o som acontece, né, no meio. Então, portanto, esse vai e vem, ou essa onda que se espalha, ele tem velocidade, né? Pensa na coisa vibrando. Ela pode vibrar assim muito lentamente, ou ela pode vibrar muito rapidamente, tá? Você percebeu isso, né? Que essa quantidade, por exemplo, de vibrações, né? O como que ela vibra, se ela vibra muito rápido ou muito lento, vai gerar para a gente uma coisa importante no som, tá? Uma qualidade dele, vamos dizer assim, ou ainda, como a gente diz, uma propriedade dele, tá? A gente já vai falar disso. Mas o mais importante é você visualizar que o som, portanto, é uma onda, gente, que ela acontece. Então, se você pensar assim, em todo lugar, você está num lugar agora, provavelmente esse lugar esteja cheio de sons, tá? Som de todo tipo, né? O que tá acontecendo aí é o seguinte, você está sendo crivado, né, por ondas sonoras o tempo inteiro, de toda a matriz e de todo lugar. Ela vem, às vezes, de lugares muito mais distantes, às vezes de lugares mais próximos, né? Mas ela está vindo o tempo inteiro. E é isso que você está recebendo. Ou seja, essas ondas chegam até você e você sente ela a partir de dois sentidos, né? O primeiro é o ouvido, ele capta o som, tá certo? Ele é o nosso sentido, nosso aparelho que capta o som. Então ele chega através da movimentação de ar, né? Muito importante isso, o ar está movimentando e ele chega até você. E o seu ouvido capta essa movimentação, existem pelinhos lá dentro, que eu esqueci o nome, que vibram junto com essa movimentação, são sensíveis a essa movimentação de ar, e aí esses pelinhos, que são sensores, eles vão transcodificar, sei lá como falar, mas codificar esse som, essa vibração em som, do jeito que a gente entende, né? Que aí o nosso cérebro é que faz o resto do trabalho. Que ele pega essa informação e fala pra gente, olha, isso que aconteceu agora é o som daquele bicho que você ouve, que chama passarinho, sei lá. Ou isso é o som do carro, ou isso é o som de um violino, isso é o som de um... certo? Daí você, você codifica essa informação, dando para ela um sentido. Né? Mas isso chega através de ondas sonoras, né? Então uma física. Portanto, é muito importante pensar também que o som, você não recebe ele através só do ouvido. Ele também é sensível ao tato, ou melhor, a gente é sensível, sente o som através do tato. Né? Aí você vai falar, como assim? Bom, se você for num lugar que tiver um som muito poderoso, que a gente chama um som com volume muito alto, por exemplo, hoje em dia é bem comum isso, você está exposto, por exemplo, vai no show de um grande artista que você gosta, um show ao vivo, e tem todo aquele equipamento de som, aquelas caixas que amplificam o som dos instrumentos. Quando você está muito próximo, você chega até a sentir aquela vibração passando por você. Sabe? Principalmente o som mais grave, né? Ele chega, que até como os técnicos de som dizem, bate no peito, né? O som grave. Pum. Quando o cara, por exemplo, está passando o som da bateria, bate o bumbo lá, que é o instrumento mais grave que tem na bateria, e isso é amplificado pelos microfones, captado pelos microfones.
e amplificado pelas caixas, isso chega numa potência, sei lá quanto mais, 1000 vezes mais, talvez. E ele chega empurrando o ar de um jeito tão colossal que ele passa por você e você sente esse ar sendo empurrado, né, sendo vibrado. E aí é onde você consegue sentir a onda sonora. Tá? Os sons graves são aqueles que mais vão precisar de mais coluna de ar, eles vão empurrar mais ar. Tá certo? Então você vai sentir no tato mais o som grave. O som agudo não, ele precisa de menos ar, portanto, a gente sente menos através do tato, a gente ouve mais, né? O grave, portanto, a gente também ouve, né? Mas há graves, níveis de grave que a gente chama, que você nem vai ouvir, você vai senti-lo somente. Porque a coluna de ar é tão grave que não chega a estimular aqueles pelinhos que eu esqueci o nome do ouvido que existem lá dentro. E na verdade eles estimulam somente o tato mesmo, né? A sensação da pele, assim. Então, é muito importante que desde o começo você conceba isso. De que o som, ele é essa coisa meio fantasmagórica, mágica, de que a gente não vê. Por isso até, inclusive, é atribuído o nome de música, né? Que tem a ver com as musas dos gregos antigos lá, que traziam a ideia de magia, né? Coisa do tipo assim. Por isso esse lado muito mágico da música. Mas a música também é esse lado pragmático, né? Essa coisa física, né? Que está aí presente. E que a gente, entendendo, a gente desvenda melhor e desmistifica coisas, né? Então tem que saber o seguinte, que quando você põe um som para vibrar, e a música é a combinação de sons, como a gente falou, você tem que pôr sons para vibrar que tem uma relação física de acordo com aquele intuito que você quer. Porque eles são paredes, né? Pensar que eles são físicos mesmo. Dependendo de como você pôr um som para vibrar junto com outro, eles podem relacionar em uma coisa a ideia de harmonia, que a gente vai falar mais para frente, consonância. E a ideia daquilo que é comum, tá, gente? Isso também não é um pensamento, a gente tem que falar mais sobre consonância e dissonância, mas a ideia é do choque, que seria a dissonância, né? Do som que vai dar pra gente a ideia de desconforto, coisa do tipo, né? Então, dependendo do que você quer causar, se você quer causar desconforto, a dissonância vai ser mais interessante, se você quer causar conforto, a consonância, ou ainda, não isso só numa música inteira, né? Pode ser variando, que é o mais interessante. Bom, só para que você saiba que lá na frente essa consciência vai ser importante também. Quando a gente vai estudando harmonia, por exemplo, né? Você pensa nessa coluna de ar, nesse monte de sons que você vai colocar junto e que eles são resultado físico também, né? E aí a combinação ali, você pode estar tentando buscar uma sonoridade que está na sua cabeça e não entende o porquê aquilo não está chegando no resultado, porque você não está considerando o lado físico do som, né? Bom, então, tem muitas coisas a serem ditas aqui, a gente poderia expandir mais, mas eu não quero ser muito, me alongar muito com isso, porque a gente tem que chegar na seguinte conclusão, a gente precisa então entender o seguinte, como é que a física define o som, a gente já sabe, e ela chega ao ponto de perceber então que o som tem qualidades, ou ainda melhor, propriedades que diferenciam ele, né? Ou melhor, que diferencia não, que compõe ele, certo? Todo som que você ouve, ele tem essa questão de quanto tempo a vibração, por exemplo, se ela é rápida, se ela é lenta. Ele tem outra coisa que é, por exemplo, a distância que ele percorre. Se ele for um som que você emitiu aqui, por exemplo, com um violino, ele consegue percorrer uma distância no espaço considerável. Agora, se esse violino, por exemplo, for amplificado por uma caixa de som, ele já vai mais longe ainda, tá certo? Então a gente tem essa questão também do tempo de prolongamento que o som consegue ir, né? Daí ele vai sair dessa matriz que está aqui até onde ele vai conseguir ir, né? Depois a gente tem também a ideia de que corpo está vibrando. Que tipo de matéria que está produzindo essa vibração no ar, né? Por exemplo, esse corpo que vibra pode ser uma madeira, pode ser um metal, pode ser o ar próprio, simplesmente o ar comprimido dentro de um tubo, né? Que mais aí? Plástico, papel,
um monte de infinidade de materiais que a gente conhece, né? A água. Portanto, cada material terá uma qualidade de som diferenciada. Você vai conseguir perceber isso, né? Você percebe, você fala, olha, tem uma diferença. E a física relaciona isso daí pra gente, né? Claramente, o que é uma coisa e a outra, tá certo? Então, portanto, a física traz pra gente a consciência de que o som é formado por 4 propriedades físicas. Ó, o som é formado, então, ele tem o que é próprio dele, por propriedades, o que compõe aquilo que a gente chama de som, aquele resultado dessas ondas mecânicas que chegam pra gente. Ele tem 4 propriedades físicas. Uma delas é o que a gente vai chamar de altura. Ou ainda podemos dizer altura do som. A altura do som trata do quê? Se você for relacionar essa palavra, altura, com aquilo que você mais ouve comumente, você pode pensar que é o volume dele, né? Se ele está ali chegando no seu ouvido com volume alto ou baixo, né? Como a gente diz, volume alto, volume baixo. Mas na música a palavra altura não é isso, para a física também não, né? A ideia de altura, portanto, está relacionada ao quanto essa onda que vibra, o quanto ela vibra. Se ela vibra lentamente ou se ela vibra rápido, vamos dizer assim, tá? Então, portanto, isso traduz para a gente a ideia até de um estudo físico de um grande físico aí que eu não lembro o nome dele, só sei o sobrenome. Desculpa aí, gente. Mas é o tal dos hertz, né? O que são os hertz? O hertz é uma unidade de medida, que é o nome desse alemão aí que eu não lembro qual é o resto. Quem puder contribuir, por favor, coloque aí nos comentários pra gente, né? Quem lembrar. É uma quantidade, uma unidade de medida para medir exatamente vibrações por segundo, né? Hertz quer dizer vibrações de um corpo por segundo, certo? Então, uma quantidade X de Hertz vai dizer pra gente como é que esse corpo vibra, como é que ele se comporta na vibração dele, certo? Se ele vibra lento, por exemplo, ele vai ter uma quantidade X de Hertz. Se ele vibra muito rápido, é uma outra quantidade X de Hertz. Portanto, por exemplo, o ouvido humano, ele vai, diz aí a teoria, que de 20 Hz até 20.000 Hz. É o que diz a teoria aí do que o ouvido humano é capaz de captar. Abaixo disso, ele não capta, e acima disso ele não capta. Ou seja, vibrações por segundo. Vejam, 20 vibrações por segundo é uma vibração muito lenta, tá certo? Portanto, abaixo disso, o ouvido já não vai captar mais como som, não conseguimos mais ouvir. A gente pode até sentir, que nem eu falei, porque é uma vibração do ar, mas o ouvido já deixa de captar. 20.000 é muito agudo, é agudíssimo, é uma vibração muito alta, né? Eu esqueci de dizer isso também, que as vibrações mais baixas, elas vão traduzir a ideia de grave, né? De som grave, certo? E aqui a ideia de som agudo, ou seja, o grave e o agudo são formas genéricas de falar sobre isso, né? Uma forma mais simplificada de dizer isso daí. Portanto, quando você fala de um som grave, você está falando de um som que vibra baixo, que é de baixa vibração, certo? Por exemplo, depois a gente vai tentar trabalhar alguma ideia sobre quantidade de hertz, né? Quanto seria. Mas não agora, tá bom? É mais uma ideia também para vocês terem uma noção. Então, 20.000, menos de 20.000 já é chamado de agudo, né? Mas 20.000 é super agudo, assim, já é o limite entre a gente e os cachorros só, entendeu? Que vão conseguir ouvir isso depois. Então, vibrações muito lentas vão dar pra gente a ideia de som grave. Vibrações muito rápidas vão dar pra gente a ideia de som agudo. Ok? Então, a altura está relacionada à ideia de alto e baixo, chama-se altura, porque é o resultado que o nosso, vamos dizer assim, o nosso cérebro, quando ouve essas vibrações, dá a sensação de estar alto ou baixo, né?
Por exemplo, ó, vou tocar no piano aqui uma nota. Essa nota vai ser considerada uma nota grave, porque ela está numa região de vibração baixa, tá bom? Portanto, essa daqui, por exemplo, já será considerada uma nota ou uma vibração aguda, né? Que já está com uma vibração relativamente alta, ok? Portanto, a teoria musical ela vai trazer para a gente algumas referências, né? Que são usadas inclusive para afinação, como uma nota específica, que a gente vai chamar ela de Lá, e ela vai ter a seguinte vibração na grande maioria dos casos, que é 440 Hz. Anota lá, se escreve com cifra aqui, quem não sabe cifra, pronto. Lá, 440 Hz. É uma referência para a afinação dos instrumentos, principalmente aqui na nossa região é bastante usado isso daí. Há outros em outras situações, por exemplo, como orquestras sinfônicas de outros países que vão usar 442, outros já vão usar menos. Existem outros modelos, mas esse aqui é o modelo mais comum, né? Portanto, esse aparelho aqui, ó, quem já não viu, já viu, chama-se diapasão, né? E ele emite esse som exatamente que está marcado aqui, a vibração de 440 Hz, ou seja, 440 vibrações por segundo, certo? Essa é um aparelho antigo que se usava na época onde a gente não tinha tantos recursos eletrônicos, portanto se usava esse aparelho para afinar uma orquestra ou ainda qualquer instrumento que fosse. Ainda hoje, né, nos grupos vocais se usa esse tipo de aparelho aqui, né, esse objeto que vai vibrar nisso aí. Bom, o uso dele é o seguinte, você bate, tá vendo, são dois garfos, você bate e a vibração que resulta deles é a nota ou ainda a vibração de 440 Hz. Infelizmente eu não vou poder conseguir fazer vocês ouvirem aí, ok? Mas ela vai ficar vibrando. Quem tiver a oportunidade uma hora de ter acesso com alguém que tenha, pode pedir para experimentar, né? Se deve bater o garfo e colocar perto do ouvido aqui, ó. E aí você vai ouvir essa nota de 440 Hz. Bom, para ilustrar essa nota, portanto, eu vou usar o aparelho eletrônico, o piano aqui, né? No meu caso, o piano digital, por isso eletrônico. Essa nota. Olha, pense nisso, mais do que só uma nota, mas uma corda vibrando em 440 vezes por segundo. É muito rápido. Pensem nisso, gente. Um segundo é esse tempo aqui. Mais ou menos. Nesse espaço de tempo, ela vibra 440 vezes. 440 vezes vai, volta e vai. Quer dizer, isso é 440. Então é muito rápido, né? Tanto que você vê uma corda dessa vibrando, parece que ela nem está vibrando. Parece que ela está até parada ali, ó. Porque ela vibra muito rápido, que o espaço que ela ocupa ali para fazer a vibração dela é muito curtinho, né? Mas ela está vibrando, tá bom, gente? Então, a gente sempre diz isso, olha, se produzir o som, não tenha dúvida, desculpa, se produzir o som, não tenha dúvida de que vibrou, tá bom? Porque é impossível, indissociável o som da vibração. Os dois são causa e resultado de uma coisa só, né? Bom, então, isso aqui é um panorama só para que vocês entendam o que é altura, né? A altura, portanto, para a física é tudo isso. Para a música, vai chegar na ideia daquilo que a gente chama de notas musicais. Do, ré, mi, fá, sol, si, dó. Portanto, cada nota dessa terá uma vibração, né? É assim que se diz a afinação dos instrumentos. Você pega a nota dó, por exemplo, vai medir 263, alguma coisa. Tá? É quebrado, né? Infelizmente é isso daí. Mas ela tem que chegar nessa vibração para ela estar afinada, né? Com a ideia, com todos os outros instrumentos, porque eles seguem uma afinação que a gente chama padrão, certo? Para que todo mundo toque a mesma vibração, né? E fique de acordo, vamos dizer assim. Aquilo que a gente vai chamar de desafinado é quando não está nessa medida, né? Quando não chega nessa medida aqui, ó, 440 e os seus vamos dizer assim, as suas outras relações numéricas, né? Porque você vai ter um lá 440 e você vai ter, a partir disso, todas as outras vibrações por
por relação de potência com essa aqui, de fração disso daqui, ou o dobro disso, e assim, aí isso é uma coisa que a gente vai estudar mais para frente, quando a gente falar de série harmônica e outras teorias que foram usadas para construir a afinação e a história também das escalas, né? Mas por enquanto é isso. Para você ter uma ideia, por exemplo, essa nota aqui, ó, que vibra com 440, como eu falei, se você pegar uma nota lá, oitava abaixo, que a gente chama um ciclo inteiro abaixo, ela vai vibrar exatamente a metade disso aqui, 220. Então você terá aqui um Lá que já é 440, que a gente vai considerar ele já o começo do som agudo, para um outro Lá que é 220, que já é a relação daquilo que a gente vai começar a chamar de sons graves. Tá bom? Então, vamos dizer assim que esse aqui seria um meio, né? Um centro entre esses dois grandes mundos, do grave e do agudo. Até porque o grave, que nem ouçam isso, por exemplo, eu toco isso aqui, ó. Eu não posso chamar isso aqui de som agudo, certo? É um som grave. Agora, isso aqui ainda é um som grave e eu não posso chamar de agudo. Não é? Portanto, eles são diferentes em altura. Um vibra mais que o outro. Um, sei lá, vibrou 50 Hz, outro vibrou 100. Mas eles estão dentro da gama que a gente vai chamar, portanto, de sons graves, né? E esse estudo a gente vai fazer depois, porque daí a gente vai falar sobre cada propriedade física bem especificamente, estudando como é que o homem desenvolveu toda a teoria sobre cada uma das propriedades para poder fazer música com isso, né? Então, a princípio, a altura seria para a música, resumindo tudo, seria a ideia daquilo que a gente vai chamar de notas musicais, que vai trazer para a gente a ideia de relação entre elas, intervalos, escalas, que a gente vai estudar aos poucos, tá? Bom, segunda propriedade física do som, também tão importante para a música, é aquilo que a física chama de duração do som. Ó, duração do som. Aqui parece ser mais intuitivo esse termo, né? O que é durar? A gente, quando fala de durar, a gente fala de um período, a gente está relacionando, a gente já conforme desde os primórdios, a gente vem relacionando a ideia de tempo, né, com algo importante para a nossa vida, porque o tempo nos faz perceber, o passar do tempo nos faz perceber uma coisa que é infelizmente, uma das poucas verdades que a gente tem na vida, que é a ideia de nascer, viver e morrer, né? Essa passagem, certo? E a gente calcula todo o resto a partir desses momentos, né? Dessas três fases aí da nossa existência. E a duração da música, portanto, traz a mesma relação, só que agora da existência do som, né? Do nascer dele, do durar dele, né? Do existir e do morrer. Essas são uma coisa importante para o som. Portanto, cada som tem seu tempo de vida, vamos dizer assim, né? E não é igual, todos os sons não são iguais. Tem sons que duram muito mais tempo. Tem sons que são efêmeros, começam e já logo morrem, vamos dizer assim, né? Então a física percebe isso como uma propriedade, como uma coisa que dependendo do som, ele vai ser diferente, vai ser uma coisa que diferencia um som do outro, tá? Para isso, então, a gente traz a ideia, né, de perceber se os sons são longos ou curtos meramente, né? A princípio, a ideia mais simples sobre eles, né? Por exemplo, eu toco esse som aqui, mais uma vez no piano, e peço para você dizer para mim qual foi o tempo de vida desse som, a duração que ele teve. A gente pode dizer assim, genericamente, a gente pode dizer um som curto, certo? Se eu tocar um som assim, vocês conseguiram perceber quando ele nasceu, vamos dizer assim, e quando foi que ele morreu? Perceberam que o tempo de vida dele foi bem longo? Isso em relação ao outro, logicamente, né? Foi longo, né? Então a gente poderia dizer que esse som foi longo em relação ao outro que foi muito curto. Agora, isso é o começo, né, da percepção sobre essa propriedade que a gente chama duração.
Porque o homem vai usar isso a favor dele na música, controlando durações, dando para essas durações medidas. Assim como a gente dá para dimensões, por exemplo, né? Eu quero 2 metros, 3 metros. Quer dizer, o que é longo? Por exemplo, o que seria um terreno grande ou longo? Né? Um terreno de 10 metros? Depende muito, né, gente? Esse terreno pode ser muito grande, dependendo do lugar que ele estiver. Como ele pode, se você comparar ele com uma fazenda, por exemplo, ele é quase nada. Né? Então, existe uma questão de relação aí que é importante, que a gente vai discutir também bastante quando for falar de duração. Mas o mais importante você entender é o seguinte, que a duração, quando a gente fala de duração, a gente está falando dessa propriedade física do som ser longo ou curto, do tempo que ele dura. Mas esse ser longo ou curto será sempre relativo, né? Certo? E essa relação vai estar direcionada aí depois com uma medida padrão que a gente vai usar, chamada tempo, né? Eu já até gravei alguns vídeos falando sobre isso mas eu vou fazer de forma mais também didática, seguindo a sequência aqui depois. Então, eu tenho uma medida e a partir dessa medida eu vou desdobrando em metade, dobro, quarto, né? E isso vai dando para mim um controle sobre a duração, né? Que é muito importante. Eu sempre falo isso. Controlar, lembra? A gente está pegando o som, dando forma para ele, visualizando ele, para depois a gente dar molde. Então, moldar é controlar. Eu tenho que controlar para eu moldar, né? Então, como é que o homem controla a duração? Dando uma medida padrão e a partir dessa medida padrão ele vai desdobrando isso em outras medidas. Ok? Portanto, a princípio, genericamente, assim como o começo, você tem que ouvir um som e dizer se ele é longo ou se ele é curto. Assim como sobre as questões das alturas, você tem que dizer simplesmente se ele é grave ou agudo. Para depois a gente pensar em sons, não, isso aí vibrou tanto, ser mais exato com as vibrações, né? Aqui no caso, ser mais exato com a duração do tempo, se foi com a duração do som, se foi um tempo, saber o que é o tempo primeiro para depois saber, né? Esse aqui durou 2, esse aqui durou 3, e assim por diante, né? Ok? Bom, então a ideia de longo ou curto é aquilo que vai trazer para a gente uma primeira relação com essa propriedade física do som. Né? Ok? Então, a próxima propriedade física que os físicos percebem é o que o som tem um negócio chamado timbre. Timbre. Aqui no timbre também rola bastante confusão, né? Mas vamos lembrar lá que eu falei, o som tem a vibração e dependendo da velocidade das vibrações, ou seja, se é lento ou grave, se é lento ou rápido, vai dar ideia para a gente de altura, ou seja, se ele é grave ou agudo. Vibrando, né, esse tempo que vai por uma distância longa e ele fica vibrando, ele vai dar para a gente a ideia de duração, se o som é longo ou se o som é curto. Okay? Portanto, o timbre é aquilo que eu disse da questão de qual material está vibrando, que matéria física está vibrando. Essa matéria pode ser madeira, pode ser metal, pode ser vidro, e quando a gente ouve, a gente consegue perceber exatamente a diferença, gente. Né? Mesmo aquele som estando sendo tocado na mesma altura e na mesma vibração, a gente percebe uma diferença. Escutem isso, por exemplo, esse som aqui. Ok? Esse foi um som da nota Dó longa. Agora é outro som da nota Dó, da mesma nota Dó longa. Ok? Agora, outro som ainda, da mesma nota Dó longa. Você consegue perceber e identificar, melhor dizendo, a matriz de cada som? Você percebe qual foram
o instrumento, vamos dizer assim, que produziu cada som desse. O primeiro foi o piano, ó. Certo? O segundo foi o violão. Aqui é o violão. E o terceiro foi a flauta. Aqui. Ok? Então, se você conseguiu perceber quando eu não mostrei, conseguiu identificar cada instrumento, o que você percebeu foi o timbre. E o que faz você identificar aquilo que a gente chama de instrumento é o timbre que cada um tem, a característica de cada um. Tá? Um violão, ele sempre vai ter um som muito característico, muito diferente de uma flauta. E também, portanto, a flauta é diferente do piano, assim que é diferente do violão. Assim como isso poderia ser tocado por um violino, que também teria um outro timbre. Né? Assim como poderia ser tocado também por uma tuba, um saxofone, ou poderia ser tocado por um instrumento qualquer, que nem seja um instrumento convencional. A gente conseguir tocar essa nota dó, de repente, uma panela que vibre bem, a gente achar a nota. E isso vai ser um timbre diferente. Então, é muito importante que você perceba o seguinte, que aquilo que a gente chama de timbre está primariamente relacionado ao tipo do corpo que vibra, né? A matéria que está vibrando. Ok? E isso vai dar para ele o quê? A ideia de digital, de identidade, né? Porque você vai ter a mesma altura sendo tocada, às vezes, a mesma duração. Quer dizer, sobre essas outras propriedades físicas do som, você não vai identificar o timbre. O timbre não está relacionado a isso. O timbre está relacionado exatamente ao tipo do corpo que está vibrando, né? E a música usa essa ideia através dos instrumentos. Por isso constrói vários instrumentos, né? Para obedecer às mesmas regras de altura e duração, portanto, com o seu timbre, com sua identidade. E isso é tão rico e caro para o compositor. Quem vai fazer música vai pensar muito sobre a questão do timbre, né? Ele vai tocar a nota tal, vai tocar o Lá, vai ser tantos tempos que esse Lá vai tocar, mas qual vai ser o timbre, né? O timbre, portanto, vai trazer a identidade daquele som. Então, ele é tão rico quanto o outro. Portanto, a última coisa importante que a gente precisa perceber das propriedades físicas do som, relacionar, é a ideia de intensidade. Intensidade, como a própria palavra diz, ela já é bastante, como é que fala, intuitiva também, fácil de perceber. A ideia do som ser forte ou fraco. Aí sim, né, que é aquilo que a gente achava que é altura, né? Quando a gente fala, esse som está muito alto. Na verdade, deveria ser dito, esse som está muito intenso. Ou pouco intenso. Tem muita intensidade, pouca intensidade. Que vai dar pra gente a ideia de som baixo ou... baixo não. Desculpa, gente. Forte ou fraco. Certo? É bem simples mesmo. Talvez essa propriedade física do som seja a mais simples, a mais intuitiva. Até o ouvinte mais descuidado vai conseguir perceber isso, né? Com muita facilidade. Talvez dizendo ao contrário, está alto ou baixo, mas agora a gente, como estudante de música, vai aprender que deve ser estar forte ou fraco, ou ainda mais intenso ou menos intenso, né? Portanto, é bem simples, né? Tocar no piano aqui um som de baixa intensidade, ó. Né? E um forte já seria... Ok? A gente traz, então, essa relação daquilo que do som estar forte ou fraco. E isso no som, na propriedade física do som, gente, é muito interessante o seguinte, a gente perceber que depende de dois pontos, né, a intensidade. Depende de onde está sendo emitido o som e da distância física mesmo que está sendo receptado o som. Quando essa distância em metros aqui, quanto maior for essa distância em metros, esse som não vai conseguir atingir, ou melhor, conforme ele vai passando o tempo aqui, ó,
ele começa bem forte, vamos pensar assim, ele está emitido bem forte. E ele vai indo. Conforme ele vai indo, ele vai perdendo força. É assim que a física diz pra gente. Então, dependendo da distância, quando ele chegar aqui, ele já pode estar muito fraco, apesar de ter sido emitido muito forte. Tá? Então, para isso, a física vai chamar de amplitude do som. Ou seja, a capacidade de quanto ele consegue viajar nesse espaço de tempo, até onde ele vai. Ele começou aqui e vai viajar aonde? Né? Ele vai conseguir 30 metros, ele vai conseguir 20 metros, ele vai conseguir 10 metros, ele vai conseguir 5 centímetros. Né? E lembrando que a cada passo que ele dá, ele vai diminuindo, ele vai ficando menos intenso. Né? Então, a ideia de som forte ou fraco, ela está relacionada também a da onde você está ouvindo, da onde está sendo emitido e qual a distância que você está daquilo. Isso vai trazer para você assim, isso foi fraco ou forte. Por exemplo, se você estiver a 30 metros do som, você vai ouvir um som fraco, enquanto alguém que estiver a 5 metros vai falar assim, não, o som estava forte. E a matriz foi a mesma. Então, a relação do ser forte ou fraco vai sempre ser uma relação, melhor dizendo, né? Nunca é uma coisa pronta e acabada. Tá certo? Então, o que a gente sempre fala é o seguinte, você a partir do seu ponto ali é que você vai dizer se ele estava fraco ou forte e relacionar um som com o outro, porque a música vai usar isso como necessidade de expressão, né? como recurso de expressão, melhor dizendo. Você pode tocar sons assim, por exemplo, ó. Quer dizer, quando eu faço isso, eu estou dando alguns sons mais fortes, outros mais fracos. E o nosso ouvido capta, porque a gente está na mesma posição ouvindo tudo, né? E a gente consegue perceber então qual foi mais forte, qual foi mais fraco. Isso vai dar a sensação para a gente de movimentação maior. Do que se eu fizesse assim. Ele tem duração, ele tem altura, tem intensidade, tem timbre, e a intensidade está reta, que a gente chama, é uma intensidade só. Quer dizer, ele tem um tipo de afeto com isso, né? Um tipo de expressão. Quando tem variações de intensidade, é outra expressão. Né? Então a intensidade vai entrar nesse mundo da expressão, é bastante importante. Até mesmo a gente sempre diz o quê? Da intensidade, quando você faz um som muito forte, as pessoas quando estão ouvindo, elas têm um impacto maior, então isso é mais impactante. Está relacionado com energia, né? com coisas mais poderosas que vão levar você a se sentir poderoso. Os sons mais suaves, eles já vão trazer o outro lado, o lado da paz, do equilíbrio, né? E isso não tá, isso que eu estou dizendo também aqui pode ser contestado, tá, gente? Tem gente que pode falar, não, para mim é o contrário, eu me sinto poderoso. Mas isso é só um senso comum, né? Existe um senso comum sobre isso daí, tá? Então são essas as 4 propriedades físicas do som. É muito importante que você tenha um mínimo de entendimento sobre cada uma, porque elas é que vão construir, compor o que a gente chama de som, ou seja, a nossa matéria-prima. Portanto, eu sempre digo isso, gente, ó, lá no comecinho, você tem o som que é a nossa matéria-prima, a gente vai pôr a mão nele para fazer um formato. Eu sempre digo, se é uma madeira, eu falo, você tira uma lasca aqui, você está vendo onde vai tirar, ou vai pôr alguma coisa. Então você precisa ver as 4 propriedades físicas do som, porque quando eu falo assim, olha, aumenta a intensidade, diminui a altura, mudem o timbre, você vai saber aonde você vai usar a sua ferramenta para fazer isso. Né? Então é muito importante que você tenha, consciência dessas 4. Né? Ok? Bom, para finalizar, eu quero fazer um exercício aí de percepção sobre isso, exercício simples que vai ajudar vocês a ter uma relação um pouco maior com isso, que é ouvir, portanto. Você vai ouvir um som que eu vou produzir e vai me dizer sobre, principalmente, 3 propriedades. Sobre a altura, por exemplo. Opa, altura. Você vai me dizer se foi grave ou se foi agudo. Sobre duração. Se foi longo ou curto. Sobre intensidade.
se foi forte ou fraco. A única coisa que não vai entrar nessa brincadeira aqui é o timbre, porque nós vamos fazer coisas mais específicas do timbre. Eu sempre digo que o timbre é mais complicado, né? Ele não figura aqui nesse ponto mais inicial da nossa percepção, ele já é uma coisa mais complicada, temos que ouvir mais, tá bom? Então vamos trabalhar só com essas 3 propriedades aí, ouvindo um som. A exemplo, eu vou tocar um som aqui e você tem que dizer assim, esse som foi grave ou foi agudo? Foi longo ou foi curto? Foi forte ou foi fraco? Ou seja, cada resposta tem que ter uma das opções dessas 3, porque todos os sons que a gente ouve tem tudo isso junto, tá? Agora, um som não pode ser, a princípio, desses que eu vou fazer, não pode ser grave e agudo. Não pode ser, ou ele é grave ou ele é agudo. Ou é longo, é curto, ou é forte ou fraco, certo? Então, ó, como primeira opção de som, ouçam aí. Ouviram? Esse som que eu toquei, ele tem todas essas propriedades aqui, né? Portanto, sobre a altura, o que você me diria? Ele é grave ou agudo? Bom, se você respondeu grave, você acertou, né? Porque ele está numa região das vibrações baixas, né? De poucos hertz, tá bom? Então ele seria grave. Sobre a duração dele, o que você acha? Ele foi longo ou ele foi curto? Logicamente, que nem eu disse lá antes, existe uma relação aí como é que fala? É subjetivo, né? Dependendo do que é longo ou curto. Mas a gente vai julgar dentro de um possível, né? Eu tentei exagerar aqui na sua relação para que você não entendesse o contrário. Então pense um pouquinho, se for o caso, volte lá e ouça o som de novo, para você falar, ouvir e pensar, ah, tá, ele foi assim. Vamos? Bom, é isso aí. Se você respondeu que ele foi longo, então você acertou, né? Porque você perceba que a partir do momento que ele nasceu, ele ficou um tempo existindo ali, né? Ficou até ele morrer, tá certo? Então foi um tempo consideravelmente longo de existência, por isso longo. E ele, sobre a intensidade dele, ele foi fraco ou forte? Aí é mais simples, né? É só ver se ele chegou com uma certa expressão de força ou se ele chegou suave. Ouça lá de novo e responda. Se você respondeu que ele foi forte, você acertou. Ok? Porque ele foi realmente forte, né? Ou pelo menos o mais forte que o piano consegue tocar. Se eu tivesse um instrumento como uma guitarra elétrica amplificada, eu conseguiria as coisas mais fortes, né? E assim por diante. Mas dentro das possibilidades aqui do meu piano digital, ele foi o mais forte possível, tá certo? Então, é muito importante que você comece a ouvir um som e trabalhar com principalmente essas 3 propriedades aqui, em ouvir e perceber, ah, isso foi forte, isso foi longo, isso foi curto, isso é o mínimo, né? Isso é agudo, isso é grave. Porque depois a gente vai trabalhar com a ideia de agudo e grave e deixar elas cada vez mais, como é que se fala, mais minuciosamente construídas sobre os seus detalhes, né? A gente não vai ficar só no grave e agudo, a gente precisa ouvir uma altura, dizer, olha, isso daí está próximo a uma altura de 500 Hz, sei lá, coisas do tipo, né? A duração dele vai ter uma medida básica que a gente vai chamar de tempo, e a gente vai ouvir as durações não mais a partir de curto e longo, mas sim a partir de uma medida. Ah, a partir dessa medida, essa duração fica com 2 vezes essa medida, ou 3 vezes essa medida, ou metade dela, assim por diante. E a intensidade é isso daqui mesmo, é bem mais simples, né, como eu digo. Então é você ouvir a questão de, ah, esse som foi forte ou fraco, e isso vai tudo aparecer na partitura, tá, gente? É bem importante isso. Por enquanto nós vamos ficar por aqui, né, para que você tenha aí então essa ideia do que você tem que começar a trabalhar, ok?
Agradeço a todos aí. Até a próxima aula. Espero que isso tenha sido proveitoso. Esperamos que a gente vai começar agora, na próxima aula, a construir as ideias musicais sobre altura, para depois falar sobre duração, intensidade de timbre e todos, né? Compartilhe os vídeos aí, se inscreva no canal, ajude a divulgar. Fico muito agradecido. Obrigado, até a próxima.